Bom dia! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Hoje dia... Sabe que eu nem sei que dia é hoje? Dia 13 de manhã de domingo às 8h20. Vamos falar um pouquinho da palavra, né? Oi, Lilia, bom dia ou boa tarde, boa noite. Está num fuso diferente, eu nunca sei o seu horário aí certinho. Bom dia! Oi, Gabi, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, vamos entrando, enviando para aquelas pessoas que a gente gostaria que elas escutassem essa palavra, para quem o Espírito Santo tocar o coração de vocês, amém? Que a gente seja a luz, que a gente envie o convite que nós esperamos que as pessoas nos enviem. Amém? Ah, Lili, então aí é a noite. Boa noite do futuro. Legal. Bom dia. Bom, essa live era pra eu ter feito eu achava que era pra eu ter feito há uns dias atrás, mas pelo visto não. Pelo visto era pra ser feito hoje, né? Porque tudo que Deus planeja pra gente é perfeito. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, no nosso tempo, e aí Deus vai lá e faz diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre a luz que a gente gostaria de receber, né? Então, que a gente seja a luz, aquilo que a gente espera receber dos outros. Que a gente faça aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem por nós. Não por interesse, né? Mas muitas vezes a gente, para se movimentar, para tomar alguma atitude, para fazer algo para alguém, a gente fica esperando um movimento de terceiros, sendo que na verdade o movimento tem que começar por nós. E aí quando o movimento começa por nós, sem intenções de retribuição, né? Mas quando a gente faz para os outros, né? Aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós, a gente vai entendendo aquilo que Deus faz por nós também, né? Que não se compara, mas que muitas vezes a gente atrasa todas as coisas, né, que Deus tem pra nossa vida, os planos dele pra gente, porque a gente fica esperando, né, alguém se movimentar e fazer por nós. Então que a gente se movimente, né, e tudo sob a direção de Deus, né, nada por nós. Então, bom, pra começar, eu vou fazer uma oração. Se vocês puderem fechar os olhos para me acompanhar, amém? Se não, tudo bem? Então, eu vou iniciar a oração aqui. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada por essa semana que se encerra e obrigada pela nova semana que se inicia em breve. Que o Senhor esteja presente, Pai, em nossos dias, que o Senhor nos guie, nos ilumine. Que o Senhor seja a nossa luz, Pai, que ilumine nosso caminho, que seja o nosso farol. Em nome de Jesus, nós entregamos essa live em Tuas mãos, que o Senhor nos use, Pai, para fazer a Tua vontade, que o Senhor traga aqui aquelas pessoas que precisam ouvir esta palavra, que se não for para escutar ao vivo, mas que o Senhor as traga posteriormente, mas que essa palavra chegue, Pai, no coração daqueles que precisam ouvir esta mensagem, Pai. Então, que o Espírito Santo fale por nós, que não sejam nossas vontades, que não sejam os nossos pensamentos, nem palavras, nem ações. Que seja tudo guiado e direcionado pelo poder do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá. Então vamos dar início. A gente vai começar. Deus me deu algumas passagens, né? E eu falei, gente, quanta coisa. Mas ó, a gente vai começar lendo Lucas 11, que foi, né, o início aqui. Então, se você tiver uma Bíblia, pegue ela, se você puder pegar,
né? Se não puder, tudo bem, porque a gente vai ler. Mas se você tiver uma Bíblia, pegue ela. E também depois anote, eu vou salvar a live depois, pretendo salvá-la. E eu vou anotar todas as passagens que a gente conversou. E aí, se você puder ler, né, esses capítulos inteiros, porque muitas vezes a gente lê versículos, mas é muito bom a gente ler o capítulo todo e entender, né, todo o contexto, porque Deus fala muito mais, não através só de um versículo. Então, que você pegue sua Bíblia se você tiver. Se você não tiver, qualquer coisa, me manda uma mensagem, né, que a gente pode conversar sobre isso. Mas se você tiver uma Bíblia e puder pegar, pega ela. Abre lá em Lucas 11, que é Novo Testamento. Então, Lucas, capítulo 11, que é o número grandão. E os números pequenininhos a gente vai ler do 33, que é o versículo. A gente vai ler do 33 até o 36. Tá bom? Então, eu vou ler. Fala assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. E vocês podem reparar que talvez a minha Bíblia tenha algumas palavras diferentes, uma tradução diferente, mas a palavra, às vezes, ela varia alguma tradução de uma Bíblia para outra, e é normal, tá bom? Aqui o que o Senhor nos diz, né? Que é uma coisa que a gente vive no dia a dia, né? Se você tem um quarto, se você tem um ambiente e você acende uma lâmpada ou uma vela, o que você faz? Você não vai instalar a sua fonte de energia embaixo de uma mesa, né? Para aí você colocar a sua lâmpada ali. Você não vai querer que sua lâmpada fique acesa embaixo de uma mesa, porque você quer que ela ilumine toda a casa. Então, a partir do momento que a luz do Senhor entra na sua vida, o que o Senhor espera? Que você ilumine o ambiente onde você está. Não que você se esconda embaixo da sua mesa, não que você se esconda dentro do seu guarda-roupa e fique ali guardado com a luz reservada para você. Não, porque Ele quer que essa luz seja colocada num pedestal, à vista por todos que entram na casa. Então, para que todos vejam a sua luz, né? Para todos os ambientes em que você estiver, porque nós somos luz móveis, né? A gente não é igual uma luz aqui, a gente é como se fosse uma luz de uma vela, que a vela você leva ela para todos os lugares, né? Que você quiser. Então, nós somos velas e nós somos colocados sob um lugar visível, onde possa iluminar todo o lugar. Continuando no 34. Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Então, os nossos olhos, eles nos direcionam para onde olhar, né? Então, se nós né, se a gente for preenchido por Deus, os nossos olhos, eles vão iluminar. Eles vão ser fonte de luz aonde a gente passar. Agora, se nós direcionarmos nossos olhos para coisas más, para coisas que não possuem Deus, né? Não tem Deus ali, a gente vai se alimentar, porque os nossos olhos são fonte de entrada, né? De várias coisas, assim como os nossos ouvidos são fonte de entrada. Então, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente escuta é uma fonte de entrada de alimentação pra gente. E se a gente se alimentar com coisas más, os nossos olhos vão transmitir coisas más, porque é como se fosse um farol os nossos olhos. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como uma lamparina os estivesse iluminando. Né? Então, olha só que interessante. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro. O que seriam os cantos escuros? Seriam áreas das nossas vidas em que a gente não quer iluminar.
A gente quer deixar como tá, porque é favorável para nós. A gente quer deixar como tá porque assim tá bom, ninguém tá vendo, eu não tô vendo. E você acha que Deus não tá vendo, mas Ele tá vendo também. Então, quando a luz chega, é porque se a luz chegou, é porque antes estava escuro. Se a luz chegou e iluminou, é porque ela pode transmitir, né? Então, assim, por exemplo, se a gente iluminar um quarto, né? Esse quarto que eu tô aqui tá dia, mas mesmo assim eu tô com a luz acesa, porque eu preciso de bastante luz. Então, aonde eu tenho objetos, né? Tá fazendo sombra. Então, embaixo da mesa tá escuro, tem a sombra da minha cadeira, tem a sombra do meu copo, tem a sombra do computador. Tem várias sombras aqui, porque eu tenho objetos aqui. Então, a luz bate e reflete a sombra. Então, que o nosso corpo não tenha sombra, ou seja, que a gente precisa retirar tudo aquilo que tem nele, que não agrada ao Senhor, para que ele esteja limpo e aí sim ele seja preenchido totalmente pela luz, né? Então, aonde tinha luz antes, era porque tinha trevas, né? Mas quando a luz chega, ela ilumina. Então, se você estiver agora, né, a Lília, por exemplo, que tá de noite, mas assim, se você estiver agora num quarto e o seu celular é uma fonte de luz, então onde ele bate luz, ele ilumina. Assim é as nossas vidas para as outras pessoas, que a gente possa transmitir isso. Amém? Agora, vamos ler Mateus, capítulo 7. Mateus, ele tá lá na frente, é o primeiro livro do Novo Testamento. É Mateus capítulo 7, o número grandão e o número pequeno é o 7. Que diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Né? Esse versículo, ele fala o quê? Que se a gente só ficar esperando que a luz chegue, a luz não vai chegar. Para você acender uma luz, isso, obrigada, Lília. Para você acender uma luz, você precisa fazer o quê? Ligar o interruptor. Se eu não tiver a ação de estender minha mão e, ligar a tomada, ela vai ficar apagada. Então, eu preciso me movimentar, né? Então, eu preciso pedir para receber. Se você sente que você precisa que Deus não desligue a sua luz nunca, pede para que Ele mantenha a sua luz sempre acesa, né? Que o pavio da sua vela seja infinito. Porque a gente precisa pedir para receber. A gente precisa procurar para encontrar. E a gente precisa bater para a porta ser aberta. Porque nada acontece. Para eu acender uma vela, eu preciso de um fósforo. Eu preciso de um fósforo. Eu não consigo acender uma vela sem nada. E um fósforo, ele é composto por quê? Pelo quê, né? Um fósforo, ele é composto por isso. Então, aqui você vai ter o comburente, né? Aí você vai ter o pauzinho para você segurar. E aqui você vai ter, né, para riscar. Então, olha, para eu ter a luz de um fósforo, eu preciso de 3 materiais, né, olhando de vista grossa, mais a minha ação de riscar o fósforo. Se eu pegar e deixar o fósforo assim, falar, pronto, que haja luz, não vai acontecer nada, porque eu não tô fazendo nada, eu não tô me movimentando. Eu tô esperando ali, ó, sentado, esperando que alguém venha e risque esse fósforo pra mim. Só que a luz, ela vem de você. É você, entendeu? Não adianta outra pessoa vir acender o fósforo. Você que precisa buscar essa luz. E quando a gente fala, não é o outro que vai acender pra você, é porque a gente pode acender, a gente pode ser acesa através da vida de alguém, né? Então, mas pra gente ser aceso pela vida de alguém, a gente precisa pedir pro Senhor, né? Traga pessoas que me alimentem com a verdade também.
e que eu busque, entendeu? Porque a gente é tudo individual, a gente não pode ficar dependendo do outro, a gente precisa ir atrás também. Amém? Agora eu queria ler Apocalipse, uma varredura, hein? Já fomos pro começo, pro meio, agora a gente tá indo lá pro final. Apocalipse é o último livro, do primeiro para o último. A gente vai agora. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É o capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, número grande é o 3, o versículo número pequenininho é o 20. Que fala assim, olha. Então, Apocalipse 3, 20. Preste atenção. Tá escrito, fique atento. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. Olha só, eu estou à porta e bato. Deus, ele bate na porta. Você pediu em algum momento da sua vida. Em alguns momentos também, Deus, ele bate na porta sem você ter pedido também. Acontece, não vamos limitar, né? Apesar de que eu falei que a gente precisa, mas é porque a gente precisa se movimentar. Não posso ficar falando que vamos esperar alguém bater na nossa porta e nos falar da verdade. Mas a gente precisa buscar. Mas também Deus, muitas vezes, ele nos procura, né? Sem a gente pedir. Então, às vezes, a gente recebe uma palavra de alguém, ou alguém envia alguma coisa de Deus e a gente fica assim, depois eu leio. Tipo, nossa, é muito texto. Sendo que, na verdade, é Deus batendo através de uma pessoa, né? E ele fala, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, depende de outra ação. Se você estiver atento à minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Porque Deus, ele quer um relacionamento com você. Igual a gente já falou na live sobre intimidade, que tá salva na timeline, ele quer ser o nosso amigo, ele não quer ser um conhecido. Então, um amigo, a gente conversa, a gente come junto, a gente se vê, mesmo que, né, hoje em dia sem ser pessoalmente, mas a gente procura, oi, como você tá, né? Se você precisar de mim, eu tô aqui. Então, Deus, ele é e ele quer ser o nosso amigo. Mas para isso a gente precisa ouvi-lo, pedir também. A gente precisa fazer tudo isso que a gente está falando. A gente precisa se movimentar. Então ele bate a porta. Então que a gente possa escutar. Às vezes a batida, ela é leve, tipo é um toque-toque, tipo muito baixo. E às vezes é uma batida mais forte. Então que os nossos ouvidos estejam atentos para a voz de Deus. Agora a gente vai ler. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, podem mandar, tá bom? Podem participar comigo. Agora vamos ler Provérbios. Agora a gente vai lá no Antigo Testamento. A gente vai ler... Nossa, eu abri certinho. Olha, eu ia falar Provérbios 3 e eu abri, tipo, em Provérbios 3. Certinho. Desculpa, eu errei, gente. Mas eu abri em Provérbios. Não, o 3 eu li o do Apocalipse. Na verdade, a gente vai ler Provérbios 14. Tem que andar. É Provérbios 14, versículo 1. Então, Provérbios 14, versículo 1. Né? Aqui ele vai falar uma coisa. Deus vai falar pra gente que a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. O meu pai, né? Ele sempre me disse uma coisa, que a mulher, ela tem um poder extraordinário de fazer o que ela quiser, vamos dizer assim. Ela pode edificar a casa
nós, como mulheres, podemos edificar a nossa casa e nós, como mulheres, podemos ser um martelo de destruição na nossa casa. Ah, mas a culpa não é só minha. Só que a mulher, ela é sábia, segundo o Senhor. Significa o quê? Que a mulher, ela tem tanta responsabilidade na edificação da própria casa, que assim, muitas vezes a gente é a luz da nossa própria casa, né? Tem muitas mulheres, né? Não vamos nos limitar, assim como tem homens também que vivem isso, mas considerando que na palavra tá falando a mulher, ela tem a luz dela, né? Só que nós somos um pouco insistentes e teimosas com relação a situações em que a gente tem a razão. E aí, normalmente, a gente quer forçar que a luz esteja presente. A gente quer forçar que o outro enxergue a luz, né? Só que pro outro enxergar a luz, ele precisa com os próprios olhos ver. Mesmo que você direcione a cabeça da pessoa, os olhos você não consegue. Você não consegue mexer a butuquinha do olho ali e direcionar, ó, é aqui que você tem que olhar, sabe? Ou ali. Não. Os nossos olhos, a nossa cabeça pode ser direcionada, mas o nosso olho, quem controla é a gente. Então a gente tem que direcionar a cabeça, né, com palavras sábias, aqueles que a gente quer, e a gente precisa fazer com que as nossas palavras direcionem os olhos, e as nossas palavras precisam ser ministradas não por nós, mas por Deus. Então o Espírito Santo que tem que falar o que você deve falar. Mas como o Espírito Santo vai falar o que eu tenho que falar? Através da oração, através da busca do Senhor. E aí sim a gente vai ter o discernimento e a consciência daquilo que a gente deve abrir a boca ou a gente deve se calar. A gente deve falar agora ou não, ou mais tarde. Será que eu insisto nessa ideia? Ou eu espero, né? Então muitas vezes a gente precisa, todas as vezes e não muitas vezes, a gente precisa, antes de insistir algo em nossa casa, a gente precisa entrar em oração, buscar que nós encontraremos. Nós precisamos falar, né, para Deus aquilo que o nosso coração anseia, porque Ele bate a porta e quer ser o nosso amigo, e o nosso amigo conversa com a gente. Nós temos diálogos quando nós estamos com um amigo, né? Você não vai num encontro com alguém, com o seu amigo ou com a sua amiga e fica falando sem parar, sem dar uma oportunidade da pessoa falar. Então, muitas vezes a gente precisa ficar quieto também e escutar. E muitas vezes a gente só quer falar. Então, que a gente possa escutar aquilo que Deus tem para nos direcionar com relação a isso. Então, gente, nós somos mulheres, né? Eu tô falando nós somos mulheres porque tem mulheres vendo a live agora, né? Por enquanto não tem homem, mas assim, nós somos mulheres e nós temos que entender o poder que uma mulher tem dentro do próprio lar, na vida do marido, na vida dos filhos. Nós temos uma responsabilidade muito grande que o Senhor chama e que o Senhor quer que nós coloquemos em prática. Amém? Agora a gente vai ler Atos. Atos é Novo Testamento. É o capítulo 16, versículo 31. Atos está depois de Lucas, depois de João. Capítulo 16, um número grande. E o versículo 31. Então vamos lá. Diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Olha como isso é forte. Aqui
Deus declara pra gente. Deus, ele fala com todas as palavras. Você, creia no Senhor Jesus. Permita ser a lâmpada da sua casa, que você e a sua família serão salvos, né? Eu vou fazer uma coisa aqui que eu fiz e que eu trouxe aqui pra gente. Ó, eu tenho aqui uma vela, né? Essa vela, eu participo de uma célula de quarta-feira. Quem quiser participar, me manda mensagem. Ela é online, né? Por enquanto, assim, vamos ver como vai ser. Mas assim, eu acredito que ela vai se manter online. E assim, essa vela eu usei na célula pra exemplificar, né? Uma coisa assim que Deus colocou no meu coração. Um dia eu tava no banheiro e a vela fica guardada no banheiro, eu tava arrumando as gavetinhas. E aí, de repente, eu vi as velas, e aí o Senhor começou a falar no meu coração com relação a uma vela, né? Uma vela, ela tem um pavio, tá vendo? E ela tem a cera, né? E ela é usada para iluminar. E uma vela, a partir do momento em que ela é acesa, ela pode deixar o fósforo de lado e por ela mesma acender outras velas. Isso é a nossa família. Em algum momento da nossa vida a gente é acendido, né? Deus bate a nossa porta através de alguém, através dos nossos pedidos, mas ele bate a porta. E aí quando a gente escuta Deus batendo na porta, a gente abre, ele entra e ele vira o nosso amigo. Na hora que ele vira o nosso amigo, o que acontece? Eu vou... Deixa eu desligar. Pra me ajudar. Então, em um momento da minha vida eu fui acesa. Né? Eu fui acesa. No momento em que eu fui acesa... Só deixa eu inverter a câmera aqui. Tá vendo aqui? Na hora que eu fui acesa, essa é a minha casa, tá? A minha casa, ela está como? Apagada. Tá meio bagunçada, tá meio desorganizada, mas ela tá apagada, tá vendo? Tem algumas gotas de lágrimas no chão e ela tá apagada. E aí eu descobri a luz, eu fui acesa aquele dia. E aí eu chego aqui e eu falo pra essa pessoa sobre a luz. E essa pessoa, ela abre a porta também. E na hora que ela abre a porta também, eu tenho a oportunidade de iluminar a outra vela. E aí a outra vela também ela é acesa. E aí que todas essas velas são acesas a partir desta. E eu só não vou pegar e buscar outra vela para acender uma outra, porque eu não tenho mão suficiente para isso. Está vendo? Todas as velas foram acesas através desta. E essa daqui apagou, tá vendo? Aí eu poderia falar, ela apagou. Eu não vou mais acender porque eu já acendi. E eu tô aqui, ó, com a minha chama acesa, feliz da vida. E tem uma coitada ali apagada, dentro da minha própria família. Esse daqui, essa caixinha, ela representa o ambiente em que eu estou. A gente tá falando de família aqui, né? Por causa da mulher sábia. Mas eu poderia estar falando do meu trabalho, eu poderia estar falando de qualquer lugar. Da minha academia, eu poderia estar falando de qualquer lugar. Só que acontece, essa vela, ela tá apagada, mas ela tem um pavio ainda, tá vendo? E aí, se eu for lá insistentemente, ela é acesa de novo, porque ela ainda tem um pavio. Ela ainda consegue ser acesa, tá vendo? E assim, a vela principal que acendeu, ela também pode ser apagada, né? Muitas vezes acontece alguma adversidade na vida em que ela é apagada. E na hora que ela é apagada, tá vendo?
as outras continuaram acesas. E aí essa mesma vela que foi acesa por alguém, por ela mesma, vai lá e acende ela novamente. Tá vendo? Então, assim... Deixa eu apagar agora tudo aqui. Então, assim... Deus falou isso no meu coração de uma forma que eu entendi que você precisa ser aquilo que você quer que as pessoas sejam pra você. Você precisa ser a luz que tá faltando pra iluminar um ambiente escuro. E essa luz, ela não é colocada embaixo da mesa. Se eu botar uma luz uma vela dentro do guarda-roupa, ou se eu esconder ela dentro de uma vasilha e tampar, vai faltar o quê? Oxigênio. Se faltar o oxigênio, não vai ter combustível. E o oxigênio é a palavra de Deus, é a nossa busca. Não vai ter combustível. Então a gente precisa, sim, estar nos alimentando. E assim, por exemplo, essa vela, eu usei ela algumas semanas atrás, tá vendo? Ela foi acesa aquele dia e ela foi apagada. E eu poderia ter feito o que depois da dinâmica que eu fiz na célula? Oi, Rosa, bom dia, seja bem-vinda. Estamos falando da luz do Senhor em nossas vidas. Ó, se eu tivesse pego essa vela e falado assim, eu já usei ela e ela já apagou, tá vendo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar minha caixinha de vela, que vieram 8 velas. Eu vou pegar minha caixinha de vela e vou jogar no lixo. Que eu já usei a vela, então vou comprar uma nova pra poder usar hoje. Não, né? Eu não vou comprar uma nova vela. Se acabar a sua luz hoje, você vai usar a vela, que todo mundo tem vela em casa. Tenho certeza. Se você não tiver uma vela em casa, é melhor você ir comprar, porque todo mundo precisa ter uma vela em casa. E aí, eu usei a mesma vela que eu usei aquele dia. É a mesma vela que eu usei hoje, porque essa vela, ela não é descartável enquanto ela tem pavio. Enquanto eu consigo queimar esse pavio, eu tenho a oportunidade de usar a vela, né? Então, não é porque uma vela foi acesa uma vez e se apagou que ela não pode se reacender. Não é porque você falou de Deus uma vez pra alguém, aí essa pessoa acendeu, ficou com aquela chama, iluminou tudo, mas aí bateu o vento. E aí ela pega e apaga e você fala, eu já acendi essa vela antes. Vou descartar e procurar uma nova. Não, não é isso que Deus quer que a gente faça com as outras pessoas, né? Aí agora a gente vai ler Efésios. Então vamos abrir agora em Efésios. Efésios está depois de Atos. Efésios, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Bom, então vamos lá. Efésios, capítulo 5, número grandão 5, versículos de 1 a 4, que diz assim: Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Eu li essa passagem hoje de manhã. Todo o restante que a gente leu hoje, Deus me deu num outro dia. E hoje de manhã, Ele me deu algumas novas.
né? E aqui, quando, né, ele fala assim, pra gente imitar o Senhor em tudo que a gente fizer, né? Jesus, ele veio como exemplo a ser vivido por nós. Ele orou por nós. Na Bíblia mostra um momento em que Jesus orou para que nós fôssemos como ele e que nós tivéssemos a mesma intimidade que ele tem com Deus, que é o Pai dele, que é o nosso Pai. Então Cristo quer que a gente se ame, Cristo quer que nós estejamos em comunhão com Deus e com ele. E quando fala que ele se entregou como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, é porque se você ler lá no Velho Testamento, sempre são oferecidas ofertas e sacrifícios. E essas ofertas e sacrifícios, Deus ele fala, elas são feitas e são aroma, porque era queimado. São aromas agradáveis a mim, né? A Deus, Deus dizia. Deus diz, e agora, quem foi oferta e sacrifício por nós foi Jesus. E ele tem aroma agradável a Deus. E que nossas orações tenham aroma agradáveis a Deus. Eu acendi o fósforo aqui e agora eu tô respirando esse cheiro que ficou da pólvora, né? Do fósforo. Todas as nossas ações, elas transmitem um aroma. Então, que esse aroma seja um aroma que agrade a Deus, né? Que durante o nosso dia a gente não dê lugar à impureza, à ganância e nem à imoralidade sexual, porque isso desagrada o coração de Deus. E nós, como conhecedores, como fonte de luz, não podemos deixar que isso apague a nossa chama, porque naquele momento em que eu assoprei a vela principal que acendeu todas as outras, eu fiz o quê? Eu assoprei nela, né? Eu assoprei nela. Então, muitas vezes vem alguém e faz o que em você? Apaga sua chama. Como? Propondo alguma imoralidade sexual? Propondo alguma impureza? Propondo ganância no seu coração? Eu quero, mas eu quero não porque eu quero algo para que seja usado para Deus, para que seja abençoador de algo. Eu quero porque eu quero me preencher disso. Isso é ganância. Eu quero ser preenchido pelo dinheiro, por exemplo. Eu quero ser preenchido pela vingança. Não. Isso são aromas desagradáveis ao Senhor, porque tudo que nós fazemos chega até Deus através de aromas. Então, que nossos aromas sejam aromas gostosos, perfumados, certo? Que a gente se afaste de conversas, de histórias obscenas, conversas tolas e piadas vulgares, que não são para vocês, diz o Senhor. Em vez de perder tempo com isso, que nós sejamos agradecidos a Deus. Como? Fazendo o que Ele nos pede. Assim nós agradecemos ao Senhor, né? Sendo a chama que falta na vida de alguém. Sendo essa luz que tá em algum lugar. Porque você é a vela, você é o pavio. Você só tá precisando ser acesa, né? E muitas vezes a gente fica esperando alguma vela vir e nos acender, enquanto a gente precisa pegar o fósforo novo e acender, porque o velho já não acende mais. Então, se você foi machucado um dia por alguém e por isso você não tem mais a sua chama, não use o fósforo velho. Joga o fósforo velho, porque esse sim é descartável. Joga o fósforo velho e busque o fósforo novo, porque é o fósforo novo que vai te reacender. Não é o fósforo velho. O fósforo velho eu vou raspar. Só faz sujeira. Meu marido vai ficar bravo, caiu no computador dele. Só faz sujeira. Entendeu? Enquanto o fósforo novo faz o quê? Não foi de primeira, tá vendo? Né?
Então, tá vendo? Esse aqui é o aroma que tá saindo, porque toda ação nossa libera aroma. Amém? Agora a gente vai continuar em Efésios 5 e a gente vai ler Efésios 5, do 7 ao 14. Então, Efésios 5, novamente, o mesmo capítulo, mas o versículo lá para baixo agora, do 7 ao 14. Então, vamos lá. Efésios 5, do 7 ao 14. Não participem do que essas pessoas fazem. Que pessoas? Essas pessoas que não têm a chama. Não participem. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Então, aqui em Efésios 5, até o versículo 9, ele está falando aqui que a gente tem que estar em comunhão com pessoas que entendam essa chama. Isso não anula o fato de eu conviver com as pessoas que não têm a chama, porque eu preciso ser luz. E você não vai ser luz na vida dos outros ficando guardado, se escondendo dentro da própria luz ali. Se eu ficar só dentro daquela caixa, eu não vou ter luz para os que estão apagados, entendeu? A gente precisa conviver com as pessoas. Não adianta eu conhecer a luz e falar, nossa, tudo agora é imoralidade, tudo é vulgar, tudo é ganância, tudo é ruim. Porque o mundo ele jaz no maligno, então tudo vai ser ruim, fato, tudo vai ser ruim. Só que se eu deixar que o vento me apague, é uma coisa. Agora, se eu continuar com a minha luz acesa, iluminando os lugares escuros, é diferente, né? E antes a gente praticava. Tá bom, Lília. Mas vou deixar salvo aqui para depois você poder continuar, tá bom? Obrigada pela companhia. Então, assim, muitas vezes a gente deixa de ser a luz na vida dos outros pra quê? Né? Pra ficar dentro da nossa caixinha. Então, só continuando. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-os à luz. Eu acho que não muito. Eu não sei quanto tempo que a gente tá aqui, mas eu acho que mais um pouquinho. Eu já tô encerrando daqui a pouquinho. Se você puder ficar, vai ser bênção, mas se você não puder, tudo bem, amém também. Nada é por acaso, né? Então, não participem dos feitos inúteis e do mal da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficam evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso, se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. É muito legal essa passagem que Deus me mostrou hoje, porque complementa tudo que a gente falou, né? Uma coisa é a gente tropeçar enquanto tá escuro, né? A gente tá andando ali, tropeça, tá escuro, não vi no que eu caí, aí eu vou lá, a luz vem, entra, acende, ilumina, eu vejo aquele objeto, eu vejo que eu tenho que tirar ele porque ele tá atrapalhando o meu andar, ou eu deixo ele ali pra eu tropeçar novamente, né? Mas se tem a luz, você não tem desculpa, porque você tá vendo. Então, se você tropeçou, você viu, você já sabia que ele estava ali. É diferente de quando a gente tropeça na escuridão. Por isso que quando a luz chega, ela incomoda. Por isso que muitas vezes você chega pra falar com alguém, essa pessoa não gosta de você, você nunca fez nada pra ela, né? Às vezes é uma falta... sabe quando você fala assim, não bateu, eu não bati muito com essa pessoa. Às vezes pode ser
a falta de luz que tem nela. E aí, quando a gente tá no escuro e alguém acende a luz, o que acontece com o seu olho? Ele dói, ele machuca, né? Então, o que você quer fazer? Você quer apagar essa luz, você quer desligar a luz, né? Você não quer ficar naquela escuridão. Demora um pouco até os seus olhos abrirem, entenderem que tá tudo bem, vai doer pra ver, mas depois você se acostuma com a luz e você não consegue mais viver sem a luz. É isso que é Deus em nossas vidas. Não é mesmo? Depois, eu tenho só mais 2 passagens para ler. Eu vou ler agora Atos 12. Atos 12, versículo 3. Hoje eu falei que era bastante versículo. Eu fui só anotando e falando, gente, quanta coisa. Atos fica depois de João, capítulo 12, versículo 3. Não, gente, ó. Não vamos ler Atos 12, versículo 3. Tá bom? Eu devo ter anotado algo errado. Amém? Vamos ler, sem ser Atos. Vamos pular Atos. Vamos ler Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, do 35 ao 36. Que diz assim, ó: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então, o que aqui diz, né? É do 35 ao 36, Lília. Que assim, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar vestidos, prontos para servir. Estar prontos para servir é o quê? A gente tá vivendo no nosso trabalho, a gente tá na padaria, a gente tá no mercado, tá abastecendo o carro, e de repente você vê um lugar escuro e Deus fala, vai ali e ilumina. Você tem que estar pronto, você tem que estar com a sua lâmpada acesa, você tem que estar com a sua vela acesa. Porque Deus, ele quer que você seja luz no caminho seu e no dos outros. Não é exclusivo. Uma lâmpada, ela não ilumina um ponto só, a não ser que ela seja colocada ali, guardada. Mas ela ilumina todo o ambiente. Amém? E por último, para encerrar, para a Lília poder dormir, Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 15, que diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, né? Porque lá falou, estejam prontos para servir, estejam com as suas lâmpadas acesas. Então, se vocês se recusarem a estar com as suas lâmpadas acesas e vestidos apropriadamente para servir o Senhor, escolham hoje quem servirão, que não se pode servir a 2 senhores, né? Escolherão servir os deuses dos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes a gente vai estar lá no posto, pronto para servir. E o Senhor vai dizer assim, olha, vai lá e ilumina ali. Eu quero que você vá lá e seja a luz. Porque você não está guardado no seu guarda-roupa, você está andando. E aí você vai lá iluminar. E a pessoa, ela não recebe. Você fez a sua parte.
Não pense que eu estou falando e não estão ouvindo, eu estou batendo e não estão abrindo, eu estou iluminando e não estão recebendo. Porque isso não diz a respeito a nós, não é nosso meio julgar. Porque muitas vezes você fez o quê? Igual a gente falou na live anterior, né? Não anterior, mas a gente já falou numa live sobre as sementes. Muitas vezes você lançou a sua semente ali. A semente foi lançada. Você não vai sentar no chão e ficar ali do lado aguardando brotar. A gente não planta uma árvore. A gente não planta uma alface. A gente não planta uma planta e fica sentada ali. A gente planta e sai. E a gente volta, rega. A gente sai. A gente volta a ver se tá bom o ponto, se tem que ter mais luz ou não, e a gente sai. A gente não fica ali aguardando. Então, se você falou pra alguém, a pessoa ela vai ter a decisão, porque você fez o quê? Você foi usada por Deus, você bateu na porta dela, ela tem que ouvir e ela tem que querer abrir. Ela precisa arriscar o fósforo. E aí ela pode escolher entre ficar na escuridão e servir ao inimigo. Porque quando a gente tá na escuridão e o inimigo é a escuridão, nós estamos servindo a quem? Ou ela pode aceitar. Mas quanto a mim, quanto a você, nós estamos prontos com as nossas lâmpadas acesas, porque nós temos pavio que deve ser queimado. Nós estamos vivendo no mundo porque não é para ficar guardado, e nós estamos sendo fonte de luz na vida dos outros porque nós queremos iluminar a escuridão, e quando a luz chega, a escuridão se vai. Esse é o resumo da live. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Deus, ele diz aqui pela segunda vez, a gente está lendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você será, sim, fonte de luz na sua família. Você será, sim, fonte de luz para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu cunhado, sua tia, seu primo, seu filho, para toda a sua parentela. Porque é isso que Deus diz. Nós servimos a Deus, somos fonte de luz, e aonde o fogo chega, ele come. Se eu pegar, acender a vela aqui nessa caixinha de papel, o fogo ele vai comer. Então o fogo ele vai chegar. Agora, não devemos a nossa chama apagar, porque se nós apagarmos, não vai chegar fogo algum, não vai ter luz alguma. Então que a gente seja a luz que a gente espera que os outros sejam para nós. Muitas vezes a gente quer receber uma palavra de revelação, a gente quer receber uma direção clara de Deus, enquanto na verdade você que tem que fazer isso na vida dos outros. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu acho que é muito forte essa luz, essa passagem da luz, né? Essa dinâmica das velas. É algo assim que Deus falou no meu coração e eu achei, sim, tremendo de como é revelador a ação de uma vela e uma caixinha de fósforo na nossa vida com Cristo. É tipo assim, é lindo, é lindo. Deus é fantástico, né? E outra coisa, só pra... Lili, eu prometo, eu tô terminando. Eu tô terminando. Mas tem outra coisa que Deus me falou. Enquanto eu estava aqui tentando acender... Acender não, eu estava fazendo o quê? Pensa assim, eu peguei as velas, tá vendo? Eu peguei a vela, ela tava numa caixinha. Elas não estavam fixadas aqui. O que eu tive que fazer? Eu tive que acender uma vela e ficar molhando o negocinho. Só que tipo assim, só que eu não pensei em acender uma vela e ficar molhando aqui pra, né, esquentar pra eu poder a cera derreter e fixar a vela. As velas, elas estavam todas caídas. E olha a sujeira que eu fiz. Por quê? Porque eu estava com o ventilador ligado. Então eu ficava acendendo um fósforo e ele apagava. Eu acendia um fósforo e ele apagava. E eu falava, não, eu não vou desistir de acender essa vela, de fixar essas velas. Então muitas vezes a gente chega num ambiente que tá tudo caído, tudo derrubado. As velas não estão fixadas. Tá tudo jogado no chão.
Tá uma sujeira. Mas olha só o trabalho que eu tive para poder fixar 7 velas. Eu usei, vários fósforos porque eu estava fazendo errado. Porque eu estava insistindo. Sendo que eu não parei para olhar o meu ambiente externo e ver que na realidade não estava dando certo porque eu estava com o ventilador ligado. Sabe? Então eu não estava conseguindo ligar, eu não estava conseguindo deixar o fósforo aceso. Oi, Ju, bom dia. Eu não estava conseguindo deixar o fósforo aceso porque o ambiente estava desfavorável. Então muitas vezes a gente quer falar da palavra, a gente quer falar de Deus pra alguém, só que a gente tá num ambiente que não é Deus que tá falando, é você tá lá insistindo, acendendo fósforo, e gente, não vai. Por quê? Porque não é a hora, não é o ambiente, nem o momento. A gente tem que fazer tudo direcionado pelo Espírito Santo, e você só vai saber quando é o Espírito Santo falando com você, quando você tiver a sua intimidade com Deus, porque você vai saber reconhecer a voz dele. Enquanto você não tiver, você vai sim poder ter a luz, você vai poder sim falar da palavra, você vai ter conhecimento, mas você não vai estar fazendo da maneira correta. E a gente só faz da maneira correta porque o Espírito Santo diz. Quando o Espírito Santo conduz, a gente vê que tudo é favorável. Então, a partir do momento que eu desliguei o ventilador, o fósforo se manteve aceso e eu pude fixar as velas para posteriormente, agora na live, acender a vela principal e acender a chama das outras velas. Então que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo. Não é simplesmente falar da palavra, fazer a pessoa engolir goela abaixo, porque não é assim que Deus trabalha, porque Ele bate a porta e a gente tem que escutar. A gente tem que escutar. Assim como a mulher sábia edifica o lar. Ela não vai pegar e direcionar o olho da família dela, do marido e dos filhos. Ela vai direcionar a cabeça. Ela não vai nunca conseguir. Eu posso direcionar a cabeça, mas eu tô olhando pra vocês. Não adianta. Se o olho não comandar aonde, se alimentar, você vai fazer seu esforço. O seu esforço. Mas na verdade você tem que pedir pra Deus, em meio à oração, direcionamento para agir segundo a vontade do Espírito Santo e não a sua. Enquanto a gente agir por nós mesmos, não vai dar certo. Vai fazer uma sujeira, vai incomodar e não vai dar certo. E você vai fazer o quê? Você vai gastar todos os seus fósforos, você vai gastar sua energia, e isso pode ser o sopro pra você pegar e falar: isso não funciona, vou apagar a minha chama. E assopra. E pronto. Fica todo mundo apagado. Não. Amém? Que sejamos sábias e sábios. E a sabedoria vem através da palavra. Amém? E da oração e da busca. Então, essa é a live de hoje. Que a gente possa aplicá-la no nosso dia a dia. Então, eu vou fazer uma oração para encerrar. Muito obrigada, Lília, por permanecer com a gente mesmo durante o seu tempo de sono. É uma honra te ter aqui novamente nessa live. Então, eu vou fazer uma oração e aí a gente encerra. Amém? Ó Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja sempre à nossa frente, que o Senhor seja lâmpada aos nossos pés, que nós sejamos luz na vida dos outros e que nós possamos ser a luz e direcionar a cabeça, Pai, dos nossos familiares, amigos e conhecidos e todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Mas que a gente faça tudo através do poder do Espírito Santo, que não seja, Senhor, a nossa vontade, mas que seja sempre a sua e que a sua vontade prevaleça. Que nós possamos ter intimidade, te entender, ouvir a tua voz e reconhecer. E isso acontece através da busca. Então, que nós possamos ter busca, que nós possamos ser direcionados por ti e mais ninguém, que não sejamos nós, e que sejamos que nós sejamos que o Senhor seja através de nós, amém?
Então, que a cada dia o Senhor esteja mais presente em nossas vidas, que a gente possa ser direcionado pelo Espírito Santo e que nós possamos reconhecer, abrir a porta quando Ele bater, porque nós queremos ser amigos do Senhor, assim como o Senhor quer ser o nosso amigo. Então, que o Senhor abençoe a nossa manhã, que o Senhor abençoe o nosso domingo, o nosso dia, que o Senhor abençoe a noite da Lília, que ela possa ter uma noite tranquila na Tua presença, descansar, Pai, e se deleitar no Senhor, assim como nós, quando chegar a noite, possamos ter uma noite tranquila de sono, e que essa manhã seja consagrada e que a nossa noite seja consagrada ao nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos nossa oração com o mais belo aroma, Senhor, que te agrada. Amém. Amém, gente. Então, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pela presença. Eu fico muito feliz quando vocês me assistem ao vivo, que não é a mim, na verdade, é quando vocês escutam a voz de Deus ao vivo, mas para aqueles que forem ver online também, o meu coração fica muito feliz em saber que a palavra do Senhor está chegando em outros lares, em outras famílias, porque a gente tem que incendiar esse mundo com a vontade do Senhor, amém? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até numa próxima live. Um beijo. Tchau, gente.